Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Bem-vindo de volta à nossa aula do curso de interpretação bíblica. Queridos, temos um assunto interessante para que possamos passar para vocês de algumas curiosidades, de algumas histórias, de alguns assuntos que é muito conhecido na Bíblia. E hoje estamos com um assunto bastante interessante para nossa edificação, é sobre essa palavra lançar sorte. E acredito que alguns já leram alguns textos na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, sobre essa palavra, esse termo lançar sorte, na Bíblia Sagrada. Mas o que significa lançar sorte na Bíblia? Nos nossos dias de hoje, a gente tem aquela coisa de azar, sorte. Geralmente a gente tem um significado de lançar sorte, como que alguma coisa, exemplo, jogo de sorte, jogo de azar. A gente acredita que na Bíblia tem mais ou menos a ver com isso também. Tem um significado muito profundo na palavra de Deus, dentro dos costumes do povo de Israel, baseado na história do povo de Israel, e é muito edificante para a nossa vida, queridos. Se a gente vê o que significa lançar sorte era uma espécie de um processo de adivinhação. Não era adivinhação, era como se fosse um processo de adivinhação que utilizava para saber qual era a vontade de Deus para uma situação ou para uma questão que parecia um pouco complicada. Então, as pessoas que serviam ao eterno Deus, naquele tempo, os que serviam ao eterno, eles tinham o costume de utilizar esse processo de tirar sorte. Então, era no cotidiano deles, quando algumas coisas ficavam complicadas, eles precisavam tirar sorte. Acredito que vocês conhecem a história que Davi precisou de tirar sorte sobre a condição da arca, como levar a arca, ele precisou de tirar sorte. Também quando foi para resgatar a família dele, as esposas e os filhos, ele também precisou tirar sorte. Então era um cotidiano muito grande dos reis, dos líderes, dos próprios sacerdotes, tinham o costume de tirar sorte também. Trazendo para o nosso tempo, imaginemos como aquela coisa parecida, cara, coroa, que a gente jogava moeda para cima quando era criança. E ainda costumam algumas pessoas usar esse tipo de procedimento de tirar sorte, vou, não vou, então eu faço o cara coroa. É muito visto também no jogo de futebol, Alguns juízes fazem para que lado vai ficar, aí ele faz o cara coroa, e aquele que a pessoa faz também com o dedinho, 1, 2, 3, 0 ou 1, uma coisa assim que faz, 1, 2, 3, 0 ou 1, e também aquela do palitinho, é uma espécie de tirar sorte nos nossos dias. Só que naquele tempo não era 0 ou 1, não era cara ou coroa, não era jogo do palitinho, era mais a utilização de um instrumento que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, que era utilizado pelos sacerdotes, isso para o povo de Israel. Para os outros povos também tinha uma forma diferenciada de tirar sorte também. No mundo antigo essa prática era usada para saber qual era a vontade de Deus, isso para quem servia a Deus em algum assunto. Apesar desse método também ser utilizado por nações pagãs para saber a vontade dos seus deuses, vemos que o Deus verdadeiro, o Senhor, não proibiu essa prática aos seus servos, antes também a utilização como forma de mostrar a sua vontade. Então os outros povos já usavam esse tipo de procedimento. Então o Eterno também permitiu com que fosse colocado também essa mesma prática de tirar sorte, para que ele mostrasse a sua vontade também para aqueles que buscavam a sua presença. Então, tanto os deuses pagãos utilizavam esse feito de tirar sorte, também como o Eterno também permitia que os seus servos, que as pessoas que adoravam o Eterno Deus, também usassem esse procedimento, esse método de tirar sorte também. Isso porque Deus governa sobre toda a sorte, e por meio dela todas as situações estão descobertas diante do Senhor. E ele age como quer e com os métodos que ele desejar. Então Deus ele faz do jeito que ele quer. Então, para a gente entender, assim o mundo antigo, em vários momentos, Deus mandou lançar sorte. Vamos ver um exemplo aqui, um pequeno exemplo aqui. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os números das tribos
dos seus pais e herdarão. Está lá no livro de Números, no capítulo 26, verso 55. Então, as terras de Israel, quando foi prometida para o povo de Deus, para as 12 tribos, então as 12 tribos, na verdade as 11 tribos, iriam ter partes particulares, mas não eram eles que iriam escolher. Moisés tirava sorte, ou seja, Moisés ia passar o sistema de tirar sorte, depois para frente que o Josué iria utilizar o sistema de tirar sorte para aquelas pessoas, para aquelas tribos que ficassem ali. Quem é que ia ficar com o lado norte, lado sul, a porção de terra, até que tamanho de hectares ia ficar, era feito um processo de retirada de sorte. Como era feito esse sistema de tirar sorte? Antes da gente falar um pouco do sistema, a gente precisa falar sobre como se iniciou esse sistema dentro das tribos de Israel através do sacerdote. Era ele que tinha a responsabilidade de tirar a sorte para a vontade de Deus, para o povo. Então, quando Deus queria mostrar qual era o desejo dele, então quem iria fazer todo esse procedimento era o sacerdote, mas o procedimento começava no peito do sacerdote, lá no peitoral, lá no Rochen. O Rochen é o peitoral que ficava no sacerdote, que aonde ficavam as 12 pedras. As 12 pedras. Algumas pessoas até pensavam que o Rochen era uma espécie de uma tábua. Eu já vi algumas pessoas falarem, até em ministrações, dizer que o Rochen era uma tábua onde tinha uma corrente e tinha, na verdade, uma corrente que fazia a ligação do peitoral. Uma tábua que tivesse com uma corrente virada para um lado e segurasse, sustentasse no peito do sacerdote. Mas é uma visão errônea. O Rochen, ele era como se fosse uma bolsa, uma carteira grande, uma espécie de uma carteira onde tinha algo dentro daquela carteira ali muito especial que o sacerdote carregava. Então, na frente do peitoral do Rochen, onde tinha as pedras, cada um com seus significados, e representavam as tribos de Israel. Ele tinha também gravado do lado direito e gravado do lado esquerdo também o nome das tribos de Israel. Naquele peitoral ali tinha algo que ficava dentro do Rochen, Deus manda, o Eterno manda que se fosse feito esse peitoral lá no livro de Shema, e diz assim: farás também um peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra de éfode, e o farás de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido, e farás. E ele faz um quadrado dobrado, ou seja, um quadrado que dobrasse ele. Seria uma espécie de uma carteira, E será de um palmo, o seu comprimento, e um palmo de largura. Então, realmente era um quadrado. Um palmo, na mão nossa, hoje é em torno de uns 20 centímetros, 22 centímetros, mais ou menos isso, mas que fosse quadrada para ficar no peito do sacerdote. Essa passagem está no livro de Shema, e era dessa forma que ficava. E está à vista aí essas duas pedras, Urim e Tumim, mas elas não ficavam à vista, elas ficavam por dentro. A gente, nesse desenho do peitoral, ele na verdade ficava escondido, que era justamente o processo do peitoral do juízo, que eles chamavam. Peitoral que é chamado El Rochen Hamishepat, que é chamado peitoral do juízo, aonde o sacerdote iria fazer o processo de julgamento, de julgar. Então era necessário que tivesse esse peitoral para fazer o processo de julgamento. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, ou seja, ficava dentro, a carteira lá, e ele ficava lá colocado lá dentro. Sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Aí a gente tem agora das raízes aí, Eit Ha-Urim, Veit Ha-Tamim, que quer dizer
luzes, Urim, quer dizer luzes, e Ratamim, ou seja, Tumim, perfeição completa. Então, uma pedra significava luzes e a outra significava a perfeição completa. No caso, Urim significava as luzes. As luzes tinham o significado de Urim. E já o Tumim, que era a pedra branca, que era a perfeição completa, significava o processo de perfeição. Então, o Tumim era a perfeição, o Urim era as luzes. Então, essa sorte no Antigo Testamento começou mais ou menos dessa forma. No Antigo Testamento existem várias passagens sobre tirar sorte, mas eu vou citar só duas passagens aqui rapidinho, para que a gente novamente lembre de como começou para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Foi na separação das terras que se iniciou um processo muito grande de tirar sorte ali. Já foi tirado sorte no dia, para Cã também foi tirado sorte. A Cã tiraram sorte para Cã quando ele pega aquela capa, esconde a capa. E o que na verdade aconteceu foi para poder separar as tribos, para ver qual era a família que tinha sido condenada, e foi feito o processo de tirar sorte também naquele dia. E houve outros fatos históricos também na Bíblia que houve o processo de tirar sorte, mas as terras de Israel é uma das coisas mais fortes que marcou a história de Israel, por causa do processo de tamanho de terra e a localização. Em Josué capítulo 18 também diz a mesma coisa, como aconteceu o processo de tirar sorte, que diz assim: então Josué lhes lançou sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel conforme suas divisões. Lança sorte no Novo Testamento, não tem muita coisa escrita no Novo Testamento, só tem uma única passagem lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 21 e 22. O número dos apóstolos simbolizava 12 tribos de Israel, e que por sua vez simbolizava todo o povo de Deus. Por isso era importante escolher o 12º apóstolo de Jesus Cristo. Aí o texto diz assim: disse Pedro a outros homens que nos acompanham durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até os dias que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunha da ressurreição. Aí foi então apresentado 2 homens para que escolhesse o apóstolo que iria substituir Judas. Foi entregado Matias, na presença de Pedro, e também José, também chamado de Barsabás, e apelidado de Justo, né? José também chamado de Barsabás, apelidado de Justo. Aí diz assim o texto: em seguida fizeram a oração e tiraram sorte entre os 2. Aquela coisa que a gente falou como funcionava, né? Uma espécie de um cara coroa. Se cair tal para você aqui vai ser o escolhido. Aí, nesse momento, eles tiram a sorte e caiu no nome de Matias, que foi juntado ao número dos 12. Então, só existe no Novo Testamento essa única passagem de tirar sorte. Hoje, nos dias de hoje, nós não precisamos mais de tirar sorte, tá? Não há necessário, não precisa de tirar sorte. A igreja cristã hoje, nós que servimos a Cristo, não temos a necessidade em nenhum momento de estar tirando sorte, porque tem outro procedimento. Depois da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, não há mais necessidade de nós estar tirando a sorte, porque temos agora o próprio Espírito Santo, que representa a luz e a perfeição. Então, ele hoje tem toda a representação do Urim e Tumim, então da luz e da perfeição. Não há mais necessidade da gente estar tirando sorte, porque o próprio Espírito Santo, ele fala por meio de Deus, né? Deus fala por meio do Espírito Santo para os nossos corações daquilo que a gente precisa saber ou tomar decisão. Não precisamos mais de pedras para tirar sorte, mas sim já temos o Espírito Santo de Deus, que a responsabilidade agora é dele de nos direcionar para um caminho melhor.
essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas, se o Eterno quiser. Shalom, shalom.